Somente ver, somente ver, tudo é possível, somente ver, somente ver, somente ver, tudo é possível, somente ver. Bondoso Pai, te agradecemos por esta grande oportunidade que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Mais uma vez, te pedimos e te imploramos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Senhor, é fácil fazer aquilo que não te agrada, mas eu creio que nenhum cristão deseja desagradar o Senhor. É verdade. Por isso estamos implorando o perdão por cada coisa que fizemos. Por isso estamos aqui pedindo perdão por cada atitude errada de cada um de nós. Aleluia. E implorando ao Senhor que tire de nós aquilo que não te agrada É verdade. e encha-nos daquilo que te agrada, Pai. Amém. Lava-nos no teu sangue precioso Oh, bendito é o teu nome, Jesus. e que aquela unção especial possa vir Aleluia. sobre Aleluia. cada um de nós nesta noite, e assim com sabedoria possamos ouvir o que diz a sua santa e preciosa palavra e o que ensina a mensagem do profeta que o Senhor enviou para esta Glória a última Deus. geração. Glória a Deus. A mensagem que o Senhor enviou para ensinar os filhos do Senhor a crerem na Bíblia Sagrada, Pai. Amém. Te pedimos e te imploramos no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Lucas, do capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 27. Louvado seja Deus. Encontramos que as sagradas letras dizem assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém?
e não sabes as coisas que nela têm acontecido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra, lida mais uma vez nesta noite. Feche seus olhos para mais uma palavra de oração. E enquanto nós vamos orar, vamos apresentar o irmão Mesaque, porque ele encontra-se enfermo e ele está, todos nós precisamos de oração, e ele está precisando também de oração. Amém. E o nosso Deus, assim como ele é curador, salvador, é também curador. Aleluia. O profeta, mostrando as Escrituras, ele disse: quando o Senhor nosso Deus nos salvou ali na cruz do Calvário, ali também ele nos curou. Amém. E você que tem alguma coisa para apresentar ao Senhor, dê um sinal para ele, levantando uma de suas mãos, e ele sabe o que é que a sua mão levantada para ele nesta noite significa. Amém? Bondoso Pai, santo é o seu nome. Mais uma vez acabamos de ler as sagradas letras, a sua santa e preciosa palavra. Aleluia. O Senhor sabe o que é que nossas mãos levantadas para o Senhor nesta noite significam. Mais uma vez, te imploramos o perdão pelas nossas falhas e pelas nossas fraquezas. E Deus, apresentamos ao Senhor nesta hora o irmão Mesaque. Ele encontra-se enfermo. Nós sabemos que existe enfermidade grande para o médico, para a medicina, para a ciência. Verdade. Para o Senhor não existe enfermidade grande. Um simples olhar do Senhor faz a enfermidade recuar. E nesta hora apresentamos ao Senhor aquele nosso precioso irmão, pai de família, trabalhador. Ele tem feito tanto para o Senhor, Pai. Nunca deu trabalho à igreja. Oh, que pessoa! Deus,
através daquele sangue precioso que foi derramado ali na cruz do Calvário. Glória a Deus. Nós te imploramos no Senhor das nossas orações e imploramos que o Senhor olhe para nosso irmão nesta hora também, através do seu precioso olhar misericordioso, e que aquela enfermidade seja bandida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos e te suplicamos por todas estas bênçãos desta hora, para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Podeis assentar. Boa noite no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, é o nosso ajudador. É Ele quem abençoa, quem ilumina, quem fortalece e quem nos encoraja nesta batalha de fé. Amém? Amém. Nós nos visitamos as nossas boas-vindas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Acaba de chegar mais uma mensagem que foi pregada pelo profeta de Deus, enviado para esta última geração, e foi impressa pela gráfica Crentes da Bíblia do Brasil, intitulada Deus em seu povo. Deus em seu povo. Deus em sua igreja. Deus em seu povo. Amém? Amém. E o parágrafo que eles sempre colocam, um parágrafo destacado na capa da mensagem, desta vez eles destacaram o parágrafo 4, o profeta dizendo: e então, enquanto eu trago Cristo para vocês, Ele estará em sua mão, e você vai ter que responder pela atitude que você tomou em relação a isso. Se você jogou fora ou se você aceitou. Deus fará com que você responda por sua atitude nesta reunião. Então você tem que perceber que é uma coisa muito sagrada. Cristo é sagrado ou não é? Verdade. Não há igual. Não há igual. Você já pensou se alguém chegasse aqui e colocasse R$1 milhão na sua mão? Você tinha coragem de bragar de vez? Hã? Daria um medo, daria os caras pegarem na estrada, só vai dar para os meus pinhaços. Dinheiro, tudo passa. Tudo passa. E Cristo nunca vai passar. Ele é eterno. Amém. Não há tesouro igual. E quando Ele é apresentado a mim e a você, então, o que vamos fazer com Ele? Você tem que perceber que é uma coisa muito sagrada. Se você não perceber hoje, e sair daqui dessa dimensão sem perceber, no dia do juízo, ó, que hora difícil. Deixar para perceber isso no dia do juízo. É como o profeta diz, na outra mensagem, que aquele que rejeita Cristo tem a mesma culpa de Pilatos. Pilatos pensava que lavando as mãos ficaria livre do sangue de Cristo, mas não tem como. Não tem como. Que nunca venhamos
desprezar esta coisa tão sagrada, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Mas que cada dia estejamos sempre valorizando mais. Se até aqui temos servido a Ele com alegria, que amanhã possamos servir muito mais. Amém. A ponto que lá no nosso trabalho alguém possa ver, mas ele hoje está mais crente do que ontem. Lá no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa convivência, alguém possa ver, ele hoje está mais crente do que ontem. Amém? Amém. Isto é apreciar este Jesus Cristo que está em nossas mãos. Louvado seja Deus. Aleluia. E no final do culto você pegará a sua mensagem, leia no Espírito que o profeta pregou, certamente você será abençoado. Abençoada. Deus é maravilhoso. E essa leitura que nós acabamos de ler é muito conhecida, sobre os discípulos de Emaús. É uma escritura muito conhecida. E nós vamos meditar um pouquinho usando esta mensagem. Deus mantém sua palavra. Nesta noite. A parte 2. Nós já temos a parte 1 e a parte 2. Quem já leu, creio que vocês já leram. E meditar mais um pouquinho nisso só traz benefício. Benefício. Eu acho que vocês que já leram, do parágrafo 5 ao 8, Mombrana fez umas afirmações muito fortes, mas é a Bíblia mesmo. Amém? Amém. Ele diz: salvação não pode ser baseada em oração, nem em experiências, nem em sensações, nem em emoções, nem em jejum e nem em sinceridade. Salvação não é baseada em nada disso. Ele chega a dizer em outras mensagens: nós podemos falar demais, cantar demais, pregar demais, cantar demais, mas nós nunca vamos orar demais. É verdade. Então, salvação está baseada na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Quando você ouve a palavra de Deus, aí a coisa, o quadro muda. E veja só, nós bem sabemos que a oração muda as coisas, mas não se pode basear salvação em oração, porque o poder para transformar está na palavra de Deus. Então que você, quando ouve ela, sabe quando você ouve a palavra? Quando você entende. Amém. Ouvir quer dizer entender. É verdade. E quando você ouviu de verdade, foi ali quando Deus segurou você. Amém, Jesus. Mas enquanto não, você sempre está na corda bamba, não sabe se está certo assim, ou se desse lado está certo. E mesmo sabendo, temos aprendido que essa via para a glória só tem uma estrada de uma via só. Você não pode voltar nela e nem pode sair dos lados. Você tem que ir em frente. Encontramos essas afirmações, e são afirmações que eu concordo com a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, amém? E nós vamos meditar um pouquinho nesta noite, se fôssemos tomar um tema mais ou menos baseado assim: volte para a palavra, porque o nosso lugar é na palavra. E aqui nesta mensagem, Deus mantém sua palavra, parte 2, do parágrafo
50 e mais alguns, dos 50 aos 60, o profeta fala assim, ó: os coríntios, eles simplesmente podiam crer em qualquer coisa, mas não criam na coisa certa. A igreja que estava em Corinto. Mas agora vejam, vocês acreditam que a igreja de Éfeso falou em línguas? Certamente falou. Vocês acreditam que a igreja, que eles, os efésios, tinham sinais e maravilhas? Sim, Senhor, tinham. Mas eles sabiam onde colocá-las. Os efésios, a igreja que estava em Éfeso, sabia onde colocar os dons, os sinais, os milagres e as maravilhas. Verdade. Aqui estava em Corinto, não sabia. Seus pastores, os pastores de Éfeso, sabiam como estabelecê-las e colocar a igreja em ordem, mas os coríntios não sabiam. Cada um tinha que fazer isso, e fazer aquilo, e fazer isso, e fazer aquilo. Eles tinham os dons, e eram os dons do Espírito Santo. Eles tinham. Paulo disse: vocês têm grandes dons, eu sou grato por eles, mas eles não sabiam como usá-los. Essa é a maneira que está hoje na igreja. E isso foi longe o suficiente ao ponto que o diabo começou a entrar e dar-lhes alguns falsos sinais e maravilhas. Vocês podem imaginar? Irmão, precisamos da Bíblia, de um antigo avivamento de São Paulo, da Bíblia e do Espírito Santo. Amém. O verdadeiro e real Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. O profeta falando isso em 1957, quando ele pregou essa mensagem. Calcule hoje. Calcule hoje. Como vocês já leram essas mensagens, ali um ministro, um grande pregador, estava trazendo uma mulher que a cada 28 dias saía óleo nas mãos. Vocês leram? Estão lembrados? Verdade. A cada 28 dias saía óleo nas mãos daquela mulher, saía sangue, e aquele ministro de projeção, muita influência, porque essas coisas, quanto mais influência tiver o homem, mais a confusão será maior. E aquele ministro disse assim: olha, o óleo que sai das mãos dessa mulher é para a cura das nações. O sangue que sai é a salvação para as nações. O profeta disse: meu irmão, como é que você ensina uma coisa dessa? O profeta foi muito claro e disse: tudo isso veio do inferno. A cura das nações, a salvação das nações, Deus providenciou lá na cruz do Calvário. Amém. Amém. Mas tudo que o ser humano inventa, o povo crê com facilidade. Difícil para o ser humano sempre foi e sempre será ficar com o que a Bíblia diz. Portanto, que tenhamos cuidado com o que a Bíblia diz. Nunca seremos enganados. Nunca seremos empurrados nem para a direita, nem para a esquerda, e nem nunca vamos desejar voltar, sempre avançar. Amém. Mas se tivermos cuidado com o que a Bíblia diz, porque um vem e fala assim, o outro vem e fala assim, e o outro vem e diz que é assim, o outro, de cada um aprende a sua ideia, e de fora fica a Bíblia, de fora fica até mesmo as mensagens. E daí a pouco ninguém sabe nem o que é que está lendo mais. Mas sejamos guiados pelo Espírito Santo. Glória. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Observem aqui, Oral Roberts, um amigo meu do peito,
usou esta escritura depois. Eu acredito que ele tirou de Jeremias. Jeremias disse: Deus é um Deus bom. Todos nós sabemos que é. Amém? Amém. E o meu amigo Oral Roberts tem usado muitas vezes essa expressão, e isso é verdade. Deus é um Deus bom. Certamente Ele é. Eu quero te perguntar uma coisa: Deus sendo um Deus bom, você notou que na ressurreição do Senhor Jesus, Pedro estava no túmulo e algumas mulheres, e Pedro reconheceu que o Senhor tinha ressuscitado dos mortos. Chegou lá e estava só os panos. E ele viu que ele tinha ressuscitado dos mortos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Ele voltou direto para os discípulos e disse: o Senhor ressuscitou. E o restante deles começou a louvar ao Senhor, porque eles sabiam que era para ele ressuscitar dos mortos. Então, vocês não se lembram do que ele nos disse? Eles começaram a regozijar-se porque o Senhor tinha ressuscitado. Neste grupo havia 2 ausentes que não estavam ali. Eram esses 2 que iam para Emaús, tristes, comentando: oh, mas é o 3º dia, ele ainda não ressuscitou, e ele já havia ressuscitado. E um deles era chamado Cleófas, e seu amigo. E eles estavam na estrada para Emaús, indo de volta para casa, muito tristes. Eles não tinham ouvido a notícia ainda. Enquanto viajavam, Jesus apareceu para eles. E observem, ele não foi para dizer-lhes algum tipo de fantasia. Não. A primeira coisa pela qual ele foi para trazer-nos a palavra. Amém. Jesus foi ali, se aproximou deles, com uma única finalidade: para trazer eles de volta à palavra. Verdade. Ele diz: ó insensatos e tardos de coração. Nós encontramos como foi que o Senhor começou a falar com eles. Ele estava ali, se aproximou deles, provando o quanto que Deus é bom, para trazê-lo de volta à palavra. Já começou, fazia poucos dias que Jesus tinha morrido, eles já estavam desviados. Mas hoje é o 3º dia, ele disse que ia ressuscitar e não ressuscitou. E você chega ali e encontra o Senhor Jesus citando o quê? A Bíblia. Não foi assim? Conversando, porque eles estavam tristes, aquela coisa toda. E ele diz: ó insensatos e tardos de coração, vocês não sabem que os profetas disseram, a palavra disse, que Cristo deveria padecer para entrar em sua glória? E foi avisado, profetizado pelos profetas, e não foi dito que isso teria que ser assim? Chamando eles, repreendendo eles, trazendo eles de volta para a palavra. Você sabe uma coisa? Era para todos terem ido juntamente com as mulheres bem cedo lá para a sepultura. Quem primeiro foi as mulheres, não foi? É verdade. Com as mulheres, pode olhar na Bíblia. Depois chegou Pedro e assim sucessivamente. Mas parece que a coisa, olha, crer na Bíblia, ficar com o que a Bíblia diz. Jesus falava a ressurreição e parecia que eles estavam dormindo. Ele começou
começou com a palavra. Jesus Cristo começou com a palavra. Começou falando com aqueles discípulos de Emaús com a palavra. E Cristo sempre começa com a palavra. Amém. Amém. E permanece com a palavra. Verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Se a gente tivesse esse cuidado de começar com a palavra e permanecer com a palavra, ó, doutrina errada mantinha espaço de você. Dizia logo, nem fale com ele, porque ele não vai crer nisso. Porque é assim, ó, cristão começa com a palavra e permanece com a palavra. Você pode encontrar algum erro no cristão, menos ele descrer da palavra. É verdade. Jesus Cristo começou conversando com ele, mostrando a palavra. E Cristo sempre começa com a palavra e permanece com a palavra. E quando ele se deu a conhecer a eles por um sinal, Jesus deu-se a conhecer a ele por um sinal. Caminharam o dia todo ali. Olha, quando eles vinham caminhando, ninguém pode dizer, quando era só eles dois, como era que eles vinham, se vinham. Mas vinham tristes, por certo, conversando aquilo. Mas quando aquele homem desconhecido chegou ali, ora, começou a conversar, porque a Bíblia diz que ele falava e o coração deles ardia. E ao invés deles se apressarem para chegar na aldeia, fizeram tudo, diminuir o passo. Diz a história que eles passaram o dia todo para chegar na aldeia. E de Jerusalém aquela aldeia não dá um dia de viagem, não, de pés, não. E eles, Jesus falando, e o desejo de andar foi diminuindo, porque a conversa era tão gostosa, mesmo eles sendo repreendidos, mas o amor é corretivo. É verdade. Só quem não gosta de ser chamado a atenção, de ser corrigido, é quem não é cristão. Mas o cristão, quando Deus fala com ele, ó Senhor, graças a Deus que o Senhor está me divertindo, graças a Deus que o Senhor está me livrando, que eu caia no perigo, no abismo, seja enganado. Amém? Amém. E quanto mais o Senhor, aquele homem desconhecido conversava com eles, mais eles andavam devagar. E quando chegaram na aldeia, já era tarde na aldeia. E eles disseram, olha, já é tarde, que Jesus fez como que ia adiante, prosseguir. Ele disse, já é tarde, fica conosco. Há um lugarzinho na nossa casa para o Senhor. Olha, irmão, que convite. Olha como ele se sente bem quando alguém o convida. Amém. Fica conosco, vamos Aleluia. na nossa casa para o Senhor passar a noite, porque já é tarde, não é bom andar daqui para frente uma hora dessa. E o Senhor Jesus aceitou o convite. E quando botaram a mesa lá, no partir do pão, o sinal foi mostrado. Daí a pouco só estavam eles dois. E disse, é ele. Ele ressuscitou e voltaram para Jerusalém. Amém? Amém. Olha, irmão, e quando ele se deu a conhecer a eles por um sinal, não uma fantasia. Jesus não disse assim, olha aqui, sou eu, olha o óleo sair das minhas mãos. Não, isso é fantasia. Invenção do adversário. Ele deu-se a conhecer a eles por um sinal, não uma fantasia, um sinal que ele fez diante deles aqui na terra, no qual fez um sinal bíblico. Eles correram de volta e no meio deste povo eles encontraram um camarada chamado Tomé. Quando eles voltaram, chegaram em Jerusalém, eles estavam reunidos e Tomé estava por ali também. E Tomé disse, não acredito nisso. Eles chegaram lá e disseram, olha, o Senhor ressuscitou mesmo. E contaram a história. Tomé disse, não, eu não acredito. Não acredito nisso.
Não, não acredito nisso. Eu tenho que ter mãos sangrentas antes que eu acredite nisso. Ele foi o primeiro pentecostal. Tomé foi o primeiro pentecostal em diáspora. Se Deus não curar, não crê. Se Deus não fizer o coxo andar, não crê. Enquanto que o cristão, se Deus abrir os olhos dos cegos, ele crê. Se Deus não fizer o mundo parar, ele crê. De qualquer maneira, ele continua crendo. Amém. Aí está o verdadeiro cristão. Aleluia. Não se embaraça com nada. É verdade. Mas Tomé era aquele tipo. Eu tenho que ter um sinal, disse Tomé. Eu tenho que ter algum tipo de emoção, uma sensação. Mas Deus é um Deus bom, como diz o profeta Jeremias. Ele apareceu e disse: Tomé, vem aqui. Olha minhas mãos. Que Deus é assim. Quando ele quer, faz. Quando ele quer, quem não quiser fazer, quem vai discutir com ele? Tomé, olha aqui minhas mãos. Olha o meu lado, Tomé. Oh, que Deus! Que Deus maravilhoso! Você me sente, Tomé? Se você quiser sentir alguma coisa, aqui está, Tomé. Sinta-me. Toque minhas mãos. E Tomé diz: oh, agora eu creio. Ele teve que ter uma sensação para poder crer. Os outros não tiveram que ter uma sensação. Eles tiveram fé. Eles não precisaram de uma sensação. Tomé teve que ter alguma evidência. Eles não precisaram de nenhuma evidência. A palavra escrita estava escrita e eles tiveram fé na palavra escrita. Amém? Eles tinham um coração especial, irmão. Eles tinham um coração especial. Mesmo tristes. Mas quando aquele homem desconhecido começou a falar com eles, algo mexia no coração deles. Com você que é cristão, ó, essa mensagem, quando você viu ela começou a mexer no seu coração. Ela fez com que você lesse essa Bíblia com mais cuidado. Com mais cuidado. E ela faz com que você examine a Bíblia com mais cuidado. Examine a Bíblia, crendo que isso não é um livro qualquer, não. Isso é um livro sagrado. Não há livro como este aqui, não há. Verdade. Verdade. É o meu Deus do céu falando comigo e com você através das letras. Verdade. Glória a Deus. Olha, quem vem e quer explicar diferente, você não se move. Você está firmado na rocha. A palavra chega para você e diz assim: você tem, arrependa de seus pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados, para ser cheio do Espírito Santo. Você já está dizendo assim, procurando água para fazer isso. Quando ela fala com você, quando essa palavra fala com você, mas só eu falando, não vai funcionar. Só você falando não vai funcionar. Eu apresento a você. Coloque Jesus nas suas mãos. Quando você apresenta essa palavra a alguém, você está colocando Jesus Cristo nas mãos de alguém. Amém, Jesus. O que é que alguém, esse alguém vai fazer? Eu não sei. Mas cada vez que nós apresentamos essa palavra a alguém, estamos colocando Jesus Cristo nas mãos de alguém. É verdade. E ficamos livres do sangue daquela pessoa. Agora, o que é que aquela pessoa vai fazer com esta palavra, com Jesus, que é o sagrado, é com ela. Agora, no dia do julgamento, meu Deus, ai de quem estiver ali sem ele. Ai de quem estiver ali sem ele, porque o profeta diz: olha, hoje ele está te chamando. Hoje ele está te chamando. Você rejeita? No dia do julgamento você vai clamar por ele e ele vai fazer com você o que você está fazendo hoje. Você está entendendo? Por que descansar em alguma chance para o dia do julgamento?
Porque se alguém rejeita Cristo hoje, no dia do julgamento vai dizer, vai clamar por ele, o profeta diz, e ele vai fazer com você, no dia do julgamento, o que você fez com ele quando ele estava chamando você para servir a ele, e você rejeitou. Eu acho que vocês leram isso nessa mensagem. Está nessa mensagem. Deus mantém sua palavra. Parte 2. Ó Senhor, santo é o seu nome, ajude cada um de nós. Amém? Amém, Jesus. Eles tinham um coração especial, meu irmão. Isso é o que Fênix necessita. A fé na palavra escrita. Fênix, onde ele estava pregando essa mensagem? Porventura, Petrolina não necessita disso? Isto é o que o Brasil precisa, é o que o mundo precisa. A fé na palavra escrita. E ele disse, Tomé, agora você teve toda a emoção e sensação, e você diz que crê, você viu minhas mãos, você viu meu lado, agora você diz que crê. Ele tem conseguido muitos filhos, Tomé tem muitos filhos. Ele disse, agora você crê? Quanto maior é a recompensa dos que nunca viram, ou tiveram alguma sensação e ainda assim creram. E o profeta diz, eu quero estar desse lado da maior recompensa. E a maior recompensa é para quem nunca viu e crê. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Santo é o seu nome, Senhor. Hoje, eu estava conversando com o meu administrador, o senhor Mojo. Enquanto nós estávamos tendo um pequeno companheirismo, e eu disse, irmão Ori, do que precisamos? E enquanto estávamos indo pela rua de carro, eu disse, irmão Ori, eu estava tentando levá-lo a responder alguma coisa. Eu queria colocá-lo nas Escrituras. Não que ele precise, porque ele está. Você entendeu a expressão? Amém. Amém. Mas eu queria, neste determinado assunto, que eu ia perguntar a ele. Eu disse, Senhor Ori, você sabe o que precisamos? Eu disse, nos dias do ajuntamento do povo que estava no Egito, Deus enviou-lhes um profeta. E quando Deus enviou-lhes um profeta, o diabo enviou-lhes alguns falsos profetas. Correto? Claro que sim. E então, quando o povo se ajuntou de novo no momento da libertação, quando Jesus estava chegando, Deus enviou-lhes um profeta. Quando Jesus estava chegando, Deus enviou-lhes um profeta. Quem foi? João Batista. Amém? Amém. E a única diferença que eles poderiam dizer, e havia um falso profeta que se levantou quando João Batista estava aqui ministrando. Havia um falso profeta que se levantou nos dias de João Batista. Lembre-se que Gamaliel disse assim, ele tomou 400 pessoas e levou-os para o deserto, e todos pereceram supostamente, sendo ele mesmo um grande sujeito. Mas ele não estava com a palavra do profeta que se levantou no tempo de João Batista. Vocês vão entender isso se vocês lerem ali o conselho de Gamaliel. Um milagre foi realizado por Pedro e João. Amém? E João foi interrogado, Pedro mais João foi interrogado acerca daquilo. E eles queriam matar aqueles homens. Aí Gamaliel entrou em cena, aquele judeu que não conheceu Jesus porque foi cegado para que nós tivéssemos uma chance, nós os gentios. Amém? Louvado seja Deus! Que são as coisas que têm até gerado doutrinas erradas, mas olha, irmão, tenhamos cuidado com a palavra. E então, enquanto eles planejavam matar a Pedro e a João, aí Gamaliel deu um conselho a eles.
mandou eles saírem lá da reunião, Pedro e João, e ele falou para os outros judeus, para os outros mestres: olha, vocês deixem esses homens de mão. Vocês lembram que nos dias assim, houve um tal, fulano de tal assim, que enganou o povo e foi para o deserto, e aquela obra se desfez? Se desfez porque não era de Deus. Mas se essa obra é de Deus, nós vamos ser encontrados combatendo contra Deus. Se não é, ela vai se desfazer, não se preocupe. Ela vai ser desfeita se não é de Deus. E aquele conselho de Gamaliel mudou a cabeça deles lá. Tá certo, tudo bem. Mas nós vamos dar umas pancadas deles aí. Eles pararam com isso. Aí chamaram ele de volta. Aí disseram assim: olha, vocês não valem mais o nome desse defunto. Esse Jesus defunto não vale mais. Pedro disse assim para ele: Pedro não tinha satisfação para dar nenhum deles. Pedro e João não eram sustentados por eles, não eram sustentados pelo Sinédrio, não eram sustentados por nenhum ministro, eles eram sustentados pelo Eterno. Amém. Pelo Deus Todo-Poderoso, que foi colocado na sepultura e não estava mais. Aleluia. Eles disseram: o que importa, o que mais importa, agradar a Deus ou aos homens? Nós vamos continuar pregando o mesmo evangelho, curando a quem Deus mandar nós curar. Porque nós não curamos ninguém, é Ele quem cura. Nós apenas falamos o que Ele mandou falar e pronto. E quanto mais surravam, mais davam glória a Deus. Louvado seja Deus. O compromisso deles era com a palavra. Aleluia. Se nós for com a palavra, é claro que Deus estará em ação. Amém? Amém. Nada moveu a mente deles da palavra. Mas hoje qualquer coisa move a mente das pessoas da palavra. Só basta um influente entrar em cena, deixa a mente do povo embaraçada. Nós temos que olhar para o que diz a palavra. O próprio profeta irmão Branham, nessa mensagem: Deus mantém sua palavra parte de nós. Ele mesmo diz: olha, ninguém se baseia, ninguém baseia sua salvação nos meus próprios pensamentos. Ninguém baseia sua salvação em minha doutrina. Baseia na palavra. O próprio profeta diz isso. E toda coiseira troncha que aparece por aí e é apresentado como o profeta tivesse apresentado, o povo acredita. E nós estamos estabelecidos em quê? Na palavra ou na ideia dos homens? O profeta nunca veio para chamar nós para se posicionar em ideias de homens. Ele sempre veio e tem gritado o tempo todo para que nós tivéssemos cuidado com a palavra e voltássemos para a palavra. Amém, irmão? Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Sim. E Gamaliel disse assim: ele tomou, falando daquele homem que viveu nos dias do profeta João Batista, 400 pessoas e levou-as para o deserto e todos pereceram, supostamente sendo eles mesmo um grande sujeito, mas eles não estavam com a palavra. Mas João Batista estava com a palavra. Amém? E João diz: eu sou a voz do que clama no deserto, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, aquele velho pregador batista, com um casaco de pele de carneiro envolto nele, um par de pequenas calças peludas, ele pregou o arrependimento e pregou a palavra de Deus duramente, como os homens nunca tinham feito anteriormente. Ele era um verdadeiro profeta. Ele ficou com a palavra e havia um falso profeta na terra, ao mesmo tempo que ele esteve, que ele liderou um grupo, como mencionou Gamaliel. Levantou um monte de fantasias e fanatismo para sair, se preparar para um arrebatamento em algum lugar e perecer no deserto. Sempre é assim. E sempre foi assim. Todo
saída do final da estrada, em um cruzamento, Deus envia um verdadeiro profeta e o diabo envia um falso profeta. Sempre que chegamos ao final da estrada, João Batista estava ali para introduzir o Messias, o inimigo estava também ali atrapalhando. Final de um ministério para outro, final de um ministério especial, dando entrada a outro ministério especial. Sempre que as coisas acontecem. Você está entendendo? Amém. Sim. E eu disse, irmão Mori, precisamos de um profeta, irmão Mori. Precisamos de um profeta, irmão Mori. Por que o profeta não disse? E eu sou esse profeta, irmão Mori. Por que ele não disse? Hein? Vamos ver quem que diz que é esse profeta. Irmão Mori, precisamos de um profeta. Eu queria ver o que ele dizia. Ele olhou para mim um pouco, eu disse, e nós temos um verdadeiro profeta. E esse verdadeiro profeta, disse o irmão Branham, é o Espírito Santo. Amém. O que é que o profeta estava dizendo? Mamãe, você sabe que quando eu estou na audiência e dizendo assim, aconteceu isso com você, aconteceu isso com você, você sabe que não sou eu, é ele mostrando a mim a vida das pessoas, o que aconteceu com as pessoas. Está entendendo o que eu quero dizer para aquele homem? Amém. Mas hoje, um vem e diz, irmão Branham é Jesus Cristo, e o povo acredita. Nós temos que ter cuidado, porque são pessoas que chegam nas nossas casas lendo a mesma mensagem que nós estamos lendo. Nós bem sabemos que essa fotografia aqui não é para mostrar o homem Branham, não. É para mostrar a coluna de fogo. Amém. É para mostrar o homem Branham, não. Outro salta de lá, diz assim, o William Branham é o filho do homem, o filho do homem. Isso não é verdade. O William Branham é um filho do homem, não porque é o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Existe uma grande diferença entre o artigo definido e o artigo indefinido. Outro vem e salta de lá, compreenda? É o absoluto. Também não é verdade, o absoluto é o Senhor Jesus Cristo. E outro salta de lá, diz assim, Jesus Cristo já veio. E eu pergunto, e você está fazendo o que aqui então? Você devia estar chorando porque perdeu o arrebatamento. Você já pensou se eu cresce que ele já veio, eu estaria chorando, eu perdi o arrebatamento. Porque ele vem, quando ele vier, ele vem buscar a sua igreja. Amém. Ele vem buscar a sua igreja, que ele enviou o seu profeta para ensinar nós a se preparar para encontrar com o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. O outro salta de lá, diz, a intercessão já cessou. E o irmão Branham orando, pedindo perdão pelos seus pecados. E se a intercessão cessou, Branham tem que fazer oração mais. Pedir perdão a quem? Se a intercessão cessou, então não há mais ser no próprio propiciatório. Tudo isso é pregado em nome da mensagem. E nenhum desses pregadores concordam com os outros, com o outro. Sempre sair da palavra, abandonar a palavra. Dois não andam juntos se não estiverem com um acordo. Na mesma briga das denominações, Batista não se entende com assembleianos, não se entende com metodista, não se entende com luterano, ninguém, porque cada um fala um idioma diferente, e assim esses grupos dentro do plano da própria mensagem, cada um tem seu próprio idioma, mas o idioma do Espírito Santo ainda continua o mesmo. Ei, Jesus. Aleluia.
você para permanecer na palavra. E o resto tudo é invenção humana. Tudo é invenção humana. Como a doutrina da salvação intercessória. Não, você orou pelos seus queridos. Se ele morrer sem aceitar Jesus Cristo, no dia do julgamento, suas orações estarão ali para salvar ele. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso? O profeta diz isso? Ou vocês não leram a mensagem aí? O profeta diz: não baseie sua salvação em oração. Não baseie. A salvação é baseada na palavra. Amém? Amém. É isso que a Bíblia diz e o profeta ensina. Mas tudo depende da influência do homem. O homem que fica influente começa a mexer e traz dúvida na mente humana, e a mente humana fica sem saber como, para onde pender. Mas até aqui, graças a Deus, eu creio que isso não sempre vai acontecer. Essa mensagem só me chama para a Bíblia. Que isso também seja com você, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Também as pessoas, toda vez que as pessoas estão reunidas no final da estrada em um cruzamento, Deus envia um profeta verdadeiro e o diabo envia um falso profeta. E eu disse: irmão, ore, precisamos de um profeta. Eu queria ver o que ele dizia. Ele orou para mim um pouco, eu disse: e nós temos um verdadeiro profeta. E esse verdadeiro profeta é o Espírito Santo. Ele é um ser espiritual. Deus enviou o Espírito Santo para liderar a igreja. E Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vai lhes mostrar as coisas que estão por vir, e vai trazer essas coisas da sua memória que eu vos tenho ensinado. Amém? Amém. É o Espírito Santo quem vai você se lembrar o que ele falou. Aleluia. E o verdadeiro Espírito Santo vai ensinar a palavra de Deus e ficará com a palavra e alertará sobre as coisas que virão. Isso é certo. E nós temos um profeta. Mas o que vamos fazer com ele? Ele tenta nos direcionar para a palavra. O profeta, que é o Espírito Santo, tenta nos direcionar para a palavra. Nós saímos para atrair uma multidão. O Espírito Santo não sai para atrair uma multidão. O Espírito Santo sai para atrair pessoas que querem alguma coisa com ele. Mas não, o ser humano, ele sai para atrair multidão. Ganhei tantas almas para Jesus. No outro dia, depois, não aparece nenhuma. Billy Graham disse: eu vou num lugar, prego, se converte em 30 mil. Se converte, não, levanta a mão, 30 mil. Um ano, vou lá depois, quando tem, é 1%. Quando tem, é 1 permanecendo. E ele disse: Paulo, apóstolo, ia no lugar, um se convertia. Quando ele passava por lá, tinha 30 convertidos. Porque ele se convertiu mesmo. É verdade. Aleluia! Amém, Senhor. Louvado seja Deus! Amém. Louvado seja o seu santo nome, Senhor! Aleluia. Tem muita gente aí que disse que se converteu. Outro dia encontrado na rua de bermuda e camisa regata, aí o mundo disse: oh, e é isso que é conversão? Eu sou convertido também. E a irmã diz: não, eu converti, eu tenho o Espírito Santo. Daí a pouco você encontra o cabelo cortado, com a roupa transparente. Aí a incrédula dele diz: assim também eu sou convertido. É outra igreja, outra denominação que apareceu na esquina. Não, irmã, não é isso não, é ela que nos converteu ainda, é ele que nos converteu ainda, é ele que está pegando esse Jesus que foi colocado nas mãos e não tem nenhum valor para ele e para ela, mas para o cristão, isso é algo sagrado, irmão. Para o cristão, esse Jesus Cristo é o mais sagrado. Aleluia. Aleluia. Graças ao Senhor Jesus. Seu nome, Senhor, é santo. Aleluia. E o profeta diz: irmão, eu preferiria pregar para duas pessoas e ser fiel aos olhos de Deus do que estar diante de 10 milhões e comprometido, ou